Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, dia 27 de janeiro de 2025, 21 horas e 10 minutos. Eu vim tarde porque aqui estava um temporal muito forte, ainda está chovendo, mas se aumentar o temporal, aí eu fecho a live, tá? Mas hoje nós estamos a 783 dias do término da geração da figueira. Cada dia mais próximo, né? Cada dia mais próximo. Eu não sei se todos vocês viram, eu coloquei lá no Instagram, coloquei no grupo também, lá do WhatsApp, coloquei que eu achei Shalom, Simone, boa noite, Joelisa, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Não reparem meu olho não, porque eu tô com uma alergia terrível nos meus olhos, eu não sei de onde é essa alergia, tá uma coisa absurda, mas vamos lá. Eu coloquei aqui no grupo do WhatsApp, boa noite, boa noite Tati, boa noite Val, Graça e Paz, boa noite Aline, que sejam todos bem-vindos. E coloquei lá nos meus stories e também no feed, tá? Aqui, ó. Coloquei no feed isso daqui, ó. Então, viram isso aqui? Então, eu vou ler o que tá escrito aqui, tá bom? Diz assim: na capa da revista The Economist, Shalom, Andréia, Elisha Hers, que é essa menina aqui, que é uma benção, essa menina é uma benção, tá? Pensa numa serva de Deus, essa menina. Traduziu o que está escrito acima do círculo amarelo. Boa noite, Tatiana Banzi. No círculo amarelo tem um anjo, que ele está sobre uma nuvem e ele está descendo. Escuta isso. No círculo é um anjo descendo sobre uma plataforma de nuvens. Paz, Vânia. Diz assim, olha o que está escrito na carta que está atrás. Preparem-se. Os que estão respondendo à fé, estejam preparados, se forem membros do Rei dos Senhores, serão levados, tomados a outro lugar, quando chegue o momento. Shalom, Leninha, Shalom, Viviane, todos sejam bem-vindos. Então eu vou falar de novo para quem está chegando aí. Presta atenção no que eu vou falar aqui de novo. A Elisha Hare é uma menina, uma moça, né? Ela é menina, para mim ela é menina, né? Deve ter uns máximo 30 anos, usadíssima por Deus. Eu sigo o canal dela, é muito bom, tá? Elisha Hare é o canal dela, tá, gente? Se vocês quiserem seguir. Ela trabalha com a palavra mesmo, a palavra na palavra. Paz do Senhor, Jaque. E ela traduziu o que está escrito na revista The Economist. Olha aqui, ó, bem embaixo, onde está o Putin, o foguete, tá vendo, ó? Aquele punho fechado, tá? Tem um quadrinho aqui que ninguém observou, mas isso aqui é um anjo sobre uma nuvem descendo. Ele está com os pés na nuvem e está descendo. E aqui atrás é uma carta, e ela traduziu essa carta, tá? Ela ampliou, conseguiu tirar, ver e traduziu a carta que está escrita em inglês, tá certo? Diz assim: preparem-se os que estão respondendo à fé. Boa noite, Fernanda. Estejam preparados se forem membros do Rei dos Senhores. Serão levados, tomados a outro lugar, quando chegue o momento. Você acha que nós estamos há pouco tempo da volta de Jesus? Você ainda acha? Não, nós estamos há muito pouco tempo da volta de Cristo. Quando eu falo para vocês, sabe, tem horas que me dá. Outro dia, me veio na minha mente, começa a colocar nas tuas postagens, Maranata, Cristo vem. E eu comecei, falei até aqui no grupo, né? Até aqui eu falei, gente, eu tô começando a colocar Maranata, Cristo vem, alguma coisa tá para acontecer.
Passou uns dias, mais ou menos mais de um mês, eu postando todo dia, Maranata, Cristo vem, Maranata, Cristo vem. Veio assim, santidade ao Senhor, que é o que nós precisamos para o momento que nós estamos indo aí. Entendeu? Meu irmão, a volta de Cristo é iminente. Não brinca com a tua vida. Não brinca com a sua vida, porque a volta de Jesus vai ser rápida. Tá? Boa noite, Alberto. A volta de Jesus é rápida, não vai ser brincadeira, que as coisas estão acontecendo rapidamente. Tudo está se desenrolando com rapidez. Olha o que está escrito, isso é um aviso para nós. Isso é um aviso para nós. Numa revista diabólica, vamos colocar assim, uma revista diabólica, está dando um recado para o povo de Deus. Aceita quem quer. Não é verdade? Aceita quem quer. Então, meu irmão, eu digo para você, é como eu já disse, eu não perco tempo mais com pessoas que não querem saber da volta de Jesus. Eu não perco tempo com pessoas que não acreditam naquilo que nós pregamos. Eu não perco tempo. Por que eu não perco tempo? Porque tem um monte de gente precisando ouvir a palavra de Deus. Tem um monte de gente que acredita e está buscando de Deus como santificar a vida. Está buscando de Deus como estar diante do Senhor. E nós estamos num momento decisivo. É tempo de invocar o nome do Senhor. E hoje à tarde eu estava aqui, né, pensativa em bastante coisa, vendo muitas informações, né? Muita informação, muita coisa acontecendo, né, no nosso país, né? Nós estamos vendo aí, né, trombeta em cima da América do Sul. Eu não tiro a razão dele por algumas coisas, né, que a gente sabe que é juízo de Deus sobre a terra, né? Mas aí o Senhor me tocou no seguinte: vidas transformadas. Vidas transformadas. Por que isso é tão importante? Vidas transformadas. Porque na vida eterna não vai entrar se você não for transformado pelo poder da palavra. Na vida eterna não vai entrar se você não estiver com intimidade com Deus. Presta atenção. A vida eterna não vai entrar, a paz do Senhor, Fatinha, não vai entrar de qualquer jeito. Só vai entrar um povo lavado, remido pelo sangue de Jesus. É esse povo que vai entrar. E como que eu tenho que fazer para isso? É o que o Senhor, é o que me tocou meu coração hoje. Eu quero conversar com vocês sobre a vida de uma pessoa, né? Vamos ver Davi. Eu vou ler 3 passagens, tá? 3 passagens. Para a gente poder entender o que é que o Senhor quer falar conosco essa noite. Presta atenção. E essa fala aqui não é para mim, aliás, para você. É para nós. É para nós. Porque se você não estiver, graça e paz, Andréia, se você não estiver lavado no sangue do Cordeiro, se você não estiver com a tua vida regenerada pelo poder da palavra de Deus, não vai dar certo. Presta atenção. Eu quero que você abra a tua Bíblia. Hoje eu vou ler para valer aqui. Eu vou ler 3 passagens, tá? Então aguenta aí firme. Samuel, 2 Samuel 11, tá? Nós vamos ler. Presta atenção. Diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Primeira coisa, o rei tinha que estar na batalha. Davi ficou em casa, curtindo a vida, né? Tem um ditado que diz assim, que cabeça vazia é oficina de Satanás, né? Escuta isso. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito, estava dormindo, tirando uma sesta, e andava passeando no terraço da casa real.
e viu do terraço a uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Ele já tinha um monte de mulher, tinha uma coleção de mulheres, mas ele foi ver uma que também, ela devia saber que Davi estava lá, né? Vamos testar, né? Vamos ver se dá certo. Quando não quer, dois não brigam, não é verdade? Quando não quer, dois não brigam. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Pois é, por isso não estava na guerra, exatamente. Exatamente. E ainda foi passear onde? Na hora que ela tomava banho, né? Os dois, né? Os dois deveriam já estar com, né? Já estava mais ou menos tricotando a situação por trás. Olha o rodeio de Satanás. Olha o que Satanás, né? Rodeia uma cabeça vazia, uma cabeça que não quer a palavra, quer, né? Quer dar umas viajadas, né? Olha aqui, ó. Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. Olha só. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície, quer dizer, não estava menstruada, estava num período fértil. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu. E enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: pejada estou, quer dizer, estou grávida. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o Heteu. Olha que Urias não era nem israelita, mas ele amava tanto a Davi, que ele se converte aos israelitas e vai servir Davi no seu exército. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, e como ficava o povo, e como ia a guerra. Olha a dissimulação de Davi. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele, iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Exatamente. Um homem íntegro, né, pastor? Um homem íntegro, né? Urias é um sangue inocente derramado, né? Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à sua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Olha a integridade desse homem. Olha a integridade de Urias. E olha a safadeza de Davi. E Davi era um homem que conhecia Deus nas profundezas. Pois é, pastor, isso mesmo, que palavra sábia dele de Urias. Pela sua vida e pela vida de tua alma, não farei tal coisa. Davi se desesperou, né? Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Ele já estava pensando o que queria fazer para se ver livre de Urias, porque ia ser um escândalo, né? Ele não estava em casa, a mulher grávida. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. Olha o que ele fez, embebedou Davi, Urias. E à tarde saiu a deitar-se na sua cama, como os servos de seu senhor. Mesmo bêbado, ele não foi para sua casa. Foi porque nós vamos ver agora o porquê que ele foi salvo. O Alberto perguntou assim: eu nunca entendi se Davi, sendo amado de Deus, ele mesmo assim pecando, ele foi salvo. Foi. Nós vamos entender isso aqui hoje. Por isso que nós coloquei vidas transformadas, né? Olha isso aqui, ó.
E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe. Olha isso aqui, ó. Sucedeu pela manhã que Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Olha só, Davi manda uma carta por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja. Joabe já entendeu tudo. Ele quer que mate Urias. E retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Olha o que Davi fez. Davi sendo um homem que tinha intimidade com Deus como ele tinha. Davi era íntimo de Deus. Ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Olha o que ele já tinha pecado na sua mente, ele já tinha feito toda a tragédia na mente dele. Olha isso aqui. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns dos povos dos servos de Davi, e morreu também Urias. Triste, né? Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso dessa peleja. E sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que haviam de atirar no muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro, e um pedaço e uma mó corredora, de que morreu em Tebes? Por que vos chegaste ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. Joabe sabia, Joabe já tinha entendido toda a maquinação de Davi, ele já tinha entendido tudo. Joabe já tinha compreendido tudo. E foi o mensageiro, entrou e fez a saber tudo para que Joabe o enviara. E disse o mensageiro a Davi: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles, até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos, desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça a tua peleja contra a cidade e a derrota, esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor. E passado o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Pois é, irmãos, a gente não é melhor que Davi. Nós somos iguais a ele. Nós maquinamos o mal no pensamento. Nós maquinamos contra o nosso irmão no pensamento. Muitas vezes você não mata seu irmão com a espada, mas você mata o seu irmão com a língua. Muitas vezes você não mata o seu irmão com o olhar, né, ou com uma flecha, mas você mata o seu irmão nas suas ações. Mas dá uma olhada no que Deus manda falar para Davi. No capítulo 12 diz assim: e o Senhor enviou Natã a Davi. Natã era um sacerdote, né? Ele era um profeta Natã. E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens. Olha só. Um rico e o outro pobre. Paz, Joelma. Não tem o nome desse filho dele. Não tem, porque ele morre, né? Ele morre logo após ele nascer. Quer ver? Escuta isso. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas. Você sabe por acaso, Isabel, o nome dele? Porque eu não sei, eu nunca vi falar sobre o nome dessa criança.
Às vezes tem alguém que saiba, algum rabino pode saber, né? Eu nunca ouvi falar. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã: vive o Senhor. Olha só a hipocrisia de Davi. Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Agora Deus vai falar com Davi. O homem que, segundo o coração de Deus, começou, não fez a vontade de Deus, que era na guerra, ir para a guerra com o seu povo, porque ele foi chamado para isso, para guerrear. Ficou em casa, de boa, passeando e dormindo. Vê uma garota, né? Uma mulher linda, que é do seu servo mais fiel a ele. Agora Deus está vindo falar com Davi através do profeta Natã. Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Te dei a casa do teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. Além das que ele já tinha, recebeu as mulheres de Saul. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Entendeu? Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feriste em espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Está lá a guerra em Israel até o dia de hoje. Não se apartará a espada jamais da tua casa. A consequência está lá. Até o dia de hoje está a consequência. Porquanto me desprezaste e topaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. Ele tinha uma turma, fora as concubinas, né? Fora as concubinas. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Olha isso. Todavia, porquanto este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi,
e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi. E entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, não comeu pão com eles. E sucedeu que no 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta. Porque dizia, eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos, é morta a criança? E eles disseram, é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou e se ungiu. E mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos, que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão? Disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei. Porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que juraria eu agora? Jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então, Davi, esse espaço de 7 dias de arrependimento, olha o que Davi fez. O que Davi fez foi muito sério. Davi era um homem que conhecia Deus. Ele conhecia, ele era um homem que ele tinha inspirações de Deus, ele era um homem que ele tinha intimidade com o Pai, mas ele não vigiou. O que a gente anda fazendo, né? A gente não vigia. Meu irmão, nós temos que vigiar, nós estamos num tempo de vigilância. Pois é. Agora o que ele faz? Natan vem, fala com ele vê a seriedade da situação, ele cai na real do que ele fez. E ali ele vai fazer o quê? Ele vai jejuar, não só pela criança. Ele vai ter 7 dias de desculpas diante de Deus. Ele vai ter 7 dias de arrependimento diante do Pai. Ele jejua, ele se joga na terra. Ele busca Deus por misericórdia. Não só para a criança, mas para a vida dele também. Davi começa a entrar num outro patamar de vida da agora para frente. Davi começa a entender a seriedade da situação. Mesmo ele sendo rei, ele devia satisfações ao Eterno. Ele devia satisfação ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Exatamente, somos fracos e somos frágeis. Exatamente isso. Davi, ele tinha tanta intimidade com Deus que ele se sentiu o suprassumo. E ele, nesse se sentir o poderoso, ele vacilou. E vacilou feio. Vacilou feio. Quantos de nós se sente o suprassumo da situação e vacila? Quantos de nós acha que é alguma coisa e Deus deixa um pouquinho que ele sinta que ele não é nada? Que nós precisamos ser transformados pelo poder do Todo-Poderoso. Olha aqui, ó. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela e teve um outro filho e chamou o seu nome de Salomão. O primeiro morreu e agora vem o segundo. E o Senhor o amou. Por quê? Porque Davi era um homem que, apesar do desvio, ele clamou ao Senhor. E agora eu quero com você ir no Salmo 51. Vamos lá no Salmo 51?
Vamos ver o que Davi conversou com Deus nesses 7 dias? Vamos ver? Está aqui registrado no Salmo 51. Vamos ver o que Davi conversou com o Pai nesses 7 dias de jejum, de cara no pó. Davi confessa o seu pecado, suplica perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E esse salmo foi feito logo depois da visita de Natã. Logo depois que a criança ficou doente. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele estava reconhecendo tudo que ele fez. Ele pecou, mas ele se humilhou. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei. Ele está dizendo, Senhor, eu pequei contra a tua presença. Eu pequei. E fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Tem uma linha de teólogos que dizem, não sei se é, mas que Davi, pelo tratamento que Jessé dava a Davi, Davi não era um filho legítimo. Davi era o filho de alguém que ele teve um caso. Dizem isso os teólogos. Por isso ele diz aqui, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Por isso ele era sempre jogado para cuidar das ovelhas. E quando Samuel foi para ungir o rei, Jessé lhe perguntou, mas não tem mais filho teu, Jessé? Ah, tem um lá que está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Eu não tenho certeza, é o que a gente escuta o pessoal falar. O pastor aí pode dizer se confere ou não, mas é o que dizem, né? Não sei. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Exatamente, bastardo. Bendito seja o teu sangue que por nós pecadores verteu. Sim, neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Olha aqui, ó. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Glória a Jesus. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Nesse momento, Davi estava quebrado. Ele era um bastardo, né, pastor? O pessoal diz que ele era um bastardo e ele foi afastado de todos. Até os irmãos rejeitavam ele, né? Davi, com tudo isso, ele lembrou da vida dele. Ele lembrou que ele foi concebido em pecado, né? A mãe dele,
né? Ele foi formado na iniquidade e a mãe dele concebeu ele em pecado. Ele começa a lembrar a vida dele. Começa a lembrar da onde Deus o tirou. Tirou lá do meio das ovelhas e trouxe ele para ser o rei de Israel. E agora ele cai num pecado tenebroso. Além de adulterar, ainda manda matar. E agora ele se vê, ele começa a entender onde ele estava, ele começa a ver que ele não podia continuar daquele jeito, ele começa a buscar regeneração da sua vida. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Não sei quem cantava isso, eu cantava quando era menina. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Boa noite, Eliane. E sustém-me com o espírito voluntário. Ele está pedindo regeneração, ele está pedindo regeneração das entranhas, ele está pedindo regeneração do seu coração, ele está pedindo uma vida nova. 7 dias, meus irmãos, ele ficou no pó e em jejum, pedindo a Deus misericórdia por ele. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Davi tinha muito sangue na mão. Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprastes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Meu irmão, você acha que Deus amava ver matar os cordeirinhos? Você acha isso? Mas era necessário. Era necessário que os cordeirinhos fossem mortos até que Jesus viesse. Shalom, Luciana. Até que Jesus viesse. Deus olhava para aquilo e via que não adiantava nada, porque o coração dos homens era mau. Sacrifício de tolos é o que eles faziam. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. E um coração quebrantado e contrido não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Está aqui. Busca por renovação. Busca por ter uma vida transformada pelo poder de Deus. Mas o que isso tem que ver conosco? Tudo. Você não vai entrar na vida eterna se você não tiver uma vida transformada pelo Senhor. Você não vai entrar na vida eterna se você não colocar a tua cara no pó. Né? Não é? O que eu tô falando de você, eu tô falando de mim também, tá? É comigo aqui também. Até mesmo de morto deixou ordem para Salomão executar alguns dos seus homens. Exatamente. Isso aqui é terrível, né, pastor? Irmãos, prestem bastante atenção. Se você não colocar a tua cara no pó, você mudar de vida, você aceitar Cristo como uma criança, você não vai herdar a vida eterna. Se você não se comprometer a renovar a tua vida,
você não vai adquirir a vida eterna, você não vai entrar, não tem como. Eu não tenho como, nenhum de nós tem como. Nós precisamos de mudança de vida. Você precisa, eu preciso de mudança de vida. Exatamente, nós pecamos por menos, por picuinhas, exatamente isso. Exatamente isso, pecamos por picuinhas. Irmãos, prestem bastante atenção, nós precisamos mudar de vida. Nós precisamos ter vida no altar. Você precisa ser transformado. Eu quero ler alguns versículos aqui com você, para a gente poder entender nos nossos dias. Eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 2. Tá? Vou passar por alguns capítulos aqui para a gente poder compreender. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha aqui o que Paulo fala no primeiro versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Lembra que Davi falou que Deus não se agrada de sacrifícios? Está escrito aqui, ó. Porque não te compraz em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Olha o que Paulo diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo, o nosso corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Exatamente, nossa boca é um perigo, fala do que o coração está cheio. Com a nossa língua nós matamos muita gente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos para 2 Coríntios 3, vamos lá? 2 Coríntios 3, diz assim, versículo 18. Mas todos nós, com cada descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Boa noite, Maris. Vou ler de novo. 2 Coríntios, se você quiser anotar, anota aí. 2 Coríntios 3, versículo 18. Vidas transformadas pelo poder de Deus. Mas todos nós, com cada descoberta, a público, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Meu irmão, resumindo, transforma a tua vida pelo Espírito de Deus, transforma a tua vida pelo caráter de Cristo, transforma a tua vida pelo poder da palavra de Deus. No céu não entra pecado. Tem um hino que diz assim: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração conturbado, mas todos são cheios de amor. Então, que jeito que você vai querer a vida eterna se você ainda está nesse mundo nadando com o mundo? Você está submerso nas coisas do mundo. Você está agarrado nos teus bens. Você não entendeu nada ainda. Você não entendeu nada. Você só quer saber das coisas de Deus porque você tem interesse financeiro. Esse é o problema.
Você não quer saber das coisas de Deus porque você tem uma alma para zelar a Deus que você não acredita. E o Senhor está mandando te dizer hoje, ou você acredita ou você vai ficar aqui. Porque as oportunidades eu já te dei. As oportunidades o Senhor já te deu. Mas você, infelizmente, você é como aquele que avança e retrocede, avança e retrocede. Você é levado pelo vento, você é levado pela fala das pessoas. Quando o cinturão aperta, você corre. Quando o cinturão afrouxa, você escuta o que a turba está falando. Com Deus não é assim. Deus não se agrada do homem que está em duas canoas. Sabe por quê? Você vai andando com um pezinho numa canoa, um pezinho na outra. De repente a correnteza vai vir e vai levar para um lado e para o outro. E você vai cair no meio. Lembra do morno? Pois é, o morno é vomitado da boca. Cuidado para você não ser vomitado da boca. Vamos para 1 João 1,9. 1 João 1,9. Vamos lá, vamos dar uma passeada aqui na Bíblia. 1 João 1,9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Foi o que Davi fez. Ele confessou o pecado para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Entendeu? Confessa o teu pecado, vem para Jesus de uma vez e para de ficar ouvindo quem você não deve ouvir. Satanás sabe certinho como agir com a tua cabeça. Que você é nuvem levada pelo vento. Você olha para a terra, você não olha para o céu. Você pensa que acredita no céu, você não acredita em ninguém, você não acredita em nada, você acredita no que você vê. Você gosta da terra. Isso não é bom. Meu irmão, está aqui, escrito aqui. Se confessarmos os nossos pecados, foi o que Davi fez. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos para 1 João 3, versículo 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a eles, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Se você, no manifestar do Filho de Deus, não refletir a glória do Filho de Deus em você, você não vai. Se você não for o espelho de Cristo, na hora que a trombeta soar, você não vai. Eu sinto em dizer isso para você. Nós não vamos. Se nós não refletirmos o poder de Deus, se nós não refletirmos o caráter de Cristo em nós, a trombeta vai soar e você vai ficar. Nós vamos ficar. Vou ler de novo. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Meu irmão, purifica na palavra. Segue a palavra, irmã Ruth, mas eu tenho tanto problema. Eu até quero me purificar, mas eu não consigo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Para quê?
para nos libertar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tudo é uma questão de confessar. Davi, nos nossos olhos, era para ter sido morto. Mas ele conhecia que o Deus que nós servimos é um Deus que ama o homem. Tanto ele ama o homem que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Davi foi aos pés do Senhor, porque ele sabia que ele era bom e que a sua benignidade dura para sempre. Ele sabia que mesmo ele tendo pecado, se ele confessasse os seus pecados, Deus era fiel e justo para lhe perdoar os pecados e purificar aquela alma horrenda na justiça do Criador. Você é melhor que Davi? Para não confessar os teus pecados para Cristo, não é confessar teu pecado para homem, não. Não é você ir num confessionário e falar abobrinha para homem, não. É você chegar aos pés do Criador e falar: eu não posso, eu não consigo, mas eu quero. Eu não posso, eu não consigo fazer o que é certo, mas eu quero fazer. Eu estou te confessando as minhas culpas, eu estou te confessando o mal que esse coração meu é. Eu preciso da tua misericórdia. Você acha que o Senhor não vai olhar para você? Claro que vai. Então eu estou te falando hoje em nome de Jesus. Exatamente. Saul era rebelde, né, pastor? Saul era um homem que Samuel falava com ele, não, porque eu trouxe esses bezerros para sacrificar para o teu Deus. Ele sempre tinha uma desculpa para não saber o pecado. Davi não. Davi botou a cara no pó. Davi botou a cara no pó. Olha aqui, ó. No versículo 5 diz assim: bem sabeis, vou ler no 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele, Jesus, não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Esse que não o viu e nem o conheceu não vai herdar a vida eterna. Esse que não viu e nem o conheceu, por que não viu e nem o conheceu? Você já entendeu isso aqui? Esses são aqueles que conhecem a Deus, conhecem a verdade, mas eles não acreditam na verdade. Então ele se paga de que ele não viu, ele não conheceu, mas ele sabe exatamente. Ele sabe exatamente. Presta atenção, meu irmão. Está na hora de você se arrepender. Está na hora de você buscar a face do Senhor. Vamos ler Gálatas 2, versículo 20, diz assim: já estou crucificado com Cristo. Charles. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Presta atenção. Já estamos crucificados com Cristo. E vivemos não mais nós, mas Cristo vive em nós. Você pode dizer isso? E a vida que agora vivemos, não é a vida que agora vivemos na carne. Vivemos na fé do Filho de Deus, a qual nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Meu irmão, presta atenção. Abre a tua mente para você entender. Você precisa abrir a tua mente para você entender. Vamos para Mateus 5, versículo 16. Já estou terminando, irmãos. Já estou terminando. Eu sei que vocês estão cansados, né? Mas eu quero ler aqui Mateus 5, versículo 16. Diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Você está resplandecendo a tua luz diante dos homens? Você é um atalaia do Senhor?
As pessoas que andam à tua volta estão vendo as obras de Deus na tua vida? Elas estão glorificando a Deus por olhar para você? A irmã Ruth, não vi ninguém falando isso. Você não vê falando, mas elas pensam. Você sabia que tem gente que gosta de estar perto de você porque sente uma paz tremenda? Tem outros que não gostam, eles lutam contra você porque eles não gostam da paz que está em você. Mas tem alguns que, quando estão perto de você, até dizem: nossa, eu gosto tanto de ficar perto de você porque eu sinto algo diferente. Sabe o que é isso? Você está irradiando a presença de Deus na vida das pessoas. Tá entendendo? Irmãos, uma vez aconteceu comigo uma coisa tão interessante. Eu já contei, acho que aqui. Eu dava aula de canto numa cidade aqui perto da minha cidade, Marialva. E toda segunda-feira eu ia. E aquele dia eu não fui de carro. Aquele dia eu fui de ônibus. Acho que o carro estava na revisão, alguma coisa assim, eu fui de ônibus. E eu saí muito tarde de lá. Saí muito tarde. E já era mais ou menos, era o último ônibus, era às 9 da noite. E lá é uma cidade pequena, e a rodoviária ficava no meio de uma mini floresta. E ali eu estava ali sozinha e clamando a Deus: Senhor, tem misericórdia, porque estava muito escuro. E de repente eu vi um senhorzinho vindo ao meu encontro. Ele estava numa rua lá na frente. De repente ele virou e mirou em mim e veio. Chegou em mim e falou assim: a senhora é crente? Eu falei: sou. Ele falou assim: então é isso. Eu falei: o quê? O Senhor, eu estava passando ali, o Senhor falou para mim: vai lá e fica com ela até o ônibus dela chegar. Cuida dela até o ônibus chegar. Eu nunca me esqueço disso. Eu nunca me esqueço disso. E ele ficou comigo ali até o ônibus ir embora. Quando o ônibus foi embora, é que ele virou as costas e foi embora para casa dele. O que é que tinha ali naquela pessoa tão insignificante como eu? Porque eu sempre me achei insignificante. O que é? Você vai falar assim: irmã, a senhora está se achando. Não, meu irmão, isso já tem sabe quantos anos? Meus filhos eram pequenininhos, eu estava com uns 30 anos nessa época, já faz muito tempo. Exatamente, cuidado de Deus. Tinha uma senhora aqui na minha cidade, escuta só, a dona Senita. Ela era muito amiga da minha mãe, muito amiga da minha mãe. E uma mulher usada por Deus, uma mulher que foi mais ou menos como Davi, teve problemas sérios na vida dela, mas ela se humilhou no pó e Deus reconstruiu a vida dela. E um dia ela foi para o Rio de Janeiro visitar o filho dela, que era, naquele tempo, eu era menina naquela época, eu devia ter uns 10 anos, meu pai ainda era vivo, E ela foi para o Rio, o filho dela era cameraman da TV Globo naquela época. E ela foi visitar o filho no Rio de Janeiro. E ela numa avenida, não me lembro qual é a avenida que ela estava. E ela parou no semáforo, né? Todo mundo parado ali. E naquele tempo não tinha os semáforos, né? Vermelho, azul e verde, né? Era o guarda que apitava e dava sinal para andar ou parar, não é isso? Pois é. E o guarda deu sinal para que o trânsito parasse e ela pudesse atravessar. Quando ela viu, o guarda veio ao encontro dela e disse assim: eu estou vendo o seu anjo. Ela falou assim: meu anjo? É o seu anjo. O seu anjo é lindo. O seu anjo é lindo. A senhora não tem noção de como o seu anjo é lindo. Irmãos, presta atenção. Eu tenho 62 anos. Eu tinha uns 10, isso quer dizer, faz 52 anos isso. No centro do Rio de Janeiro, uma pé vermelho, como eu, daqui dessa cidade, vai para lá. E de repente uma pessoa que ela nunca viu na vida
chega nela e diz para ela: o seu anjo é lindo. Eu tô vendo ele. O meu coração fica, sabe, quando eu lembro disso, meu coração se enche de alegria. Porque Deus coloca o anjo para andar conosco. Deus envia os seus anjos para cuidar de nós. E você não dá valor nisso, você não dá valor no que Deus já te deu. Você não dá valor no que Deus já fez na tua vida. Você ainda olha para baixo. Você não tem capacidade de olhar para o céu e falar: eu sou pecador e preciso das misericórdias do Senhor sobre mim. Como que nós vamos subir para o céu se eu entristeço o anjo do Senhor? Como é que eu vou ao céu? Como é que eu vou ser chamada para a vida eterna se eu estou negligenciando com o Pai? Hoje eu creio, amanhã eu não creio mais. Hoje eu falo, amanhã não quero saber. Isso tudo é conversa fiada dessa gente. Você acha que você vai herdar a vida eterna desse jeito? Você acha? Sinto em te avisar, não. Tudo tem um limite. O Senhor já te deu todos os limites. Já está chegando no final os teus limites. Ou você se rende a Cristo Jesus, ou você simplesmente, o Senhor vai te dizer: não te conheço. Não te conheço. Você precisa, meu irmão, colocar a tua cabeça no lugar. Você precisa crer e não vacilar. Parar de ser onda levada pelo vento. Parar de ser, sabe, a nuvem, né? A nuvem oca, nuvem que não tem textura, ela é levada para um lado e para o outro. Você é como nuvem. Cada voz que fala com você, você caminha. Você não sabe mais nem onde você está. Você não sabe nem que personalidade você tem. Infelizmente, desse jeito, a vida eterna não vai. A vida eterna é para quem é corajoso. A vida eterna é para quem tem coragem. A vida eterna é para aqueles que são guerreiros da palavra de Deus. A vida eterna é para aqueles que a turba toda vai por um caminho, nós vamos pelo outro. Vai herdar a vida eterna aqueles que são valentes de Davi, que levantam todos os dias para ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Vai herdar a vida eterna aqueles que deixaram pai e mãe por amor de Cristo. Vai herdar a vida eterna aqueles que renunciaram a si mesmos pela palavra de Deus. Vai herdar a vida eterna aqueles que fizeram a vontade do Pai que está no céu. Vai herdar a vida eterna aqueles que, mesmo chorando, gemendo, não largam daquilo que Deus fez com eles. Eles são um em Cristo. Eles não olham para trás. Ah, mas o meu esposo não quer. Ah, mas a minha esposa não quer. Eles estão falando mal de mim, então eu não posso. Eu tenho que ficar quieto. Você está achando que o reino de Deus é isso aí? Não. O reino de Deus, meu irmão, o reino de Deus não é para qualquer um, não. O reino de Deus não é para covardes. O reino de Deus é para quem tem coragem. Por isso que eu digo que o povo de Deus, entendeu? O povo de Deus tem personalidade forte. O povo de Deus tem personalidade forte moldada pelo Espírito Santo. O povo de Deus tem personalidade... Boa noite, Aline, shalom. Tem personalidade forte moldado pelo Espírito Santo. Sabe a hora de calar, sabe a hora de avançar, mas não tira o seu olho do céu. Não tira o seu olho da cruz. Não tira o seu olho da cruz.
A turba está caminhando para um lado, nós estamos indo para onde Deus direciona. Vou dizer para você, a primeira limpa que Deus fez, com muitos, foi com aquele negócio que enfiaram no braço do povo aí. Uns foram até um ponto e pararam, outros não se deixaram desde a primeira vez. Fomos rechaçados, fomos colocados como personas não gratas. Meus vizinhos não chegavam nem na porta da minha casa. Tive um irmão meu que disse que ia mandar me prender porque eu não dizia que não ia tomar e não tomei e não tomo. Não importasse o que acontecesse, eu jamais ia fazer isso. Exatamente, malucos. Porque eu sabia, antes delas acontecerem, estudando o tempo de Noé, que havia alguma coisa que eles iam fazer para mexer dentro do corpo. Quando apareceu isso daí, na hora Deus já nos deu o alerta. É isso aí. Vão começar a mexer no corpo. Presta atenção, não estou falando que é porque é o que eu já disse para muita gente. Essa primeira etapa foi para matar e dar um chacoalhão no povo. Agora a segunda etapa aqui não. A segunda etapa é para valer. A segunda etapa que vem vindo aí é para tirar o teu DNA do Criador de verdade. Agora é. A primeira etapa foi, e vou te dizer, a primeira etapa até segunda, terceira. A partir disso aí, já se acostumou, vai tomar tudo. Mas foi um chacoalhão. Exatamente, para matar. Primeira etapa é para matar. Então, meu irmão, fica alerta. Seja corajoso, seja valente. Para de ser esse covarde que você é. Entendeu? Exatamente. É isso aí, Luciana, é isso aí. Agora eles vão lançar muitos vídeos com isso daí. Entendeu? Vão lançar muitos vídeos para o povo ir lá e tomar. Porque o que estão preparando agora é a fase final. É a fase final do projeto. Então presta bastante atenção, põe a tua vida no altar. Larga da tua covardia e caminha com a ousadia, com a valentia dos valentes de Davi. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos. Te louvamos em nome de Jesus, por essa palavra que o Senhor tem nos dado, que o Senhor tem nos despertado. Te adoramos, Senhor, porque tantas coisas o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos dado coragem, o Senhor tem nos dado fé, graça, para enfrentarmos o que está vindo. E nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a permanecer firmes, porque nós somos humanos, somos falhos e podemos errar, como Davi errou. Davi, mesmo sendo um homem segundo o teu coração, errou, mas ele se arrependeu. E eu te peço, Senhor, nesse momento que nós já não temos mais tempo para arrependimento. Ou arrepende agora ou não vai ter mais tempo. Nós já estamos a 780 e poucos dias, 83 dias, para o término da geração da figueira. Nós já estamos adentrando o tempo limite. Força para você também, Aline, que é 2028. Pai, eu te peço em nome de Jesus, dá visão de águia para os teus filhos, dá visão de águia para o teu povo. Sê conosco, Pai. Nos dá capacidade para nós não errarmos, nos dá capacidade para nós permanecermos firmes e inabaláveis. Não nos abandone.
Não nos deixa. Eu te peço em nome de Jesus, dá-nos uma noite em paz. Uma noite, Senhor, que nós possamos ter revelação dos céus. Possamos ser impactados com a Tua palavra. Vem ser conosco, Pai. Vem ser conosco. Dá-nos um dia, Senhor, de paz. Te pedimos, Senhor, pela vida da Simone, que vai fazer a cirurgia dela. Amanhã, né, Simone? Amanhã, talvez seja a semana que vem. Não é amanhã, né? É amanhã. Que a Tua mão esteja na vida dela. Que os Teus anjos estejam com ela ali naquele lugar. Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. Que a Tua providência alcance a Tua filha. Pai bendito, eu te peço em nome de Jesus. Guarda ela. Guarda ela. Pelas Tuas muitas misericórdias. Não deixa que coloquem nada alterado nela, para que não alterem nada a vida dela. Porque nós sabemos, Pai. Nós sabemos o que está aí. Eu te peço, sê com a Tua filha em nome de Jesus Cristo. Cobre ela debaixo do Teu sangue. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos no nome honrado de Jesus de Nazaré, que vive não só por hoje, mas para toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, que o Pai abençoe a todos. Que o Senhor abençoe a vida da Simone, que ela vá nesse procedimento, que nenhuma arma preparada contra a vida dela prospere. E toda língua que se levantar contra a vida dela, em nome de Jesus, ela vai condenar. Porque essa é a herança dos filhos de Deus sobre a terra. Que o anjo do Senhor se acampe ao redor dela, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquem na paz do Senhor. Busca ter vida com Deus. Busca ser transformado pelo poder da palavra de Deus. Busca batismo com o Espírito Santo. Busque batismo de fogo. Jesus está voltando e não vai demorar. Até na capa da revista The Economist está falando sobre a volta de Jesus. Tá lá, entra nos meus stories, entra no meu feed que você vai ver o que está escrito lá. Fica alerta, meu irmão, não vai demorar. Nós temos meses pela frente, meses pela frente. 24 meses, 25 meses, 26 meses, é por aí. Não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que o tempo já chegou. Nós não temos mais 42 meses, nós temos bem menos. Pode ter certeza disso. Fique na graça do poderoso, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.